Olá pessoal, boa tarde com vocês. Comigo está tudo ótimo. Olha, eu tive um ótimo final de semana. Eu e minha filha mais velha replicamos uma receita do MasterChef. E hoje eu tomei a primeira dose da minha vacina AstraZeneca. Tananã. Não é porque eu tenho 60 anos e tenho cara de mocinha, não. É porque eu tenho 42 anos e tenho hipertensão. Então os hipertensos foram chamados aqui na minha cidade para que tenha a chance de tomar a vacina AstraZeneca. Mas enfim, sem mais delongas, eu me chamo Sheila Hansen e estou aqui como uma estudante para o exame 32, que será ministrado no dia 13 de junho de 2021. Esperamos que sim, tá? Então, eu não sou professora, não tenho título de nenhuma licenciatura, de nenhuma matéria de direito, eu sou uma estudante. Eu passei 1 ano e meio pesquisando quais eram as matérias decorrentes, mais recorrentes da FGV, né? Então eu fiz um apanhado delas e o que eu estudo eu passo para vocês. É como se vocês estivessem faltado na aula e eu tô contando para vocês o que aconteceu, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas matérias do direito tributário. São elas os princípios do direito tributário, as imunidades tributárias, o crédito tributário, suspensão, exclusão e extinção, e isenção e anistia. Parece pouca coisa, mas deram 30 cards, ok? Toda vez que eu for mudar de lado do card, eu vou falar o número dele. Por quê? Porque fica mais fácil para edição, porque toda vez que eu erro em alguma palavra ou alguma coisa, eu volto pro início do card. E como meu marido não fala português, ele tem que saber pela ordem dos cards, entendeu? Então é somente por isso. Mas eu espero que vocês gostem da matéria, espero que vocês aprendam bastante e juntos vamos passar no exame 32. Vamos lá. Princípio da estrita legalidade tributária. Assim como no direito penal, ninguém será obrigado a fazer nem deixar de fazer nada senão em virtude de lei. O artigo 180 da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedada à União, Estados, DF, municípios. Inciso 1. Exigir e aumentar tributos sem que a lei o estabeleça, para criar ou aumentar tributos através de lei complementar ou lei ordinária, via de regra lei ordinária, mas também pode ser por decreto, a gente vai falar isso mais pra frente, e por lei complementar. Porém, nos impostos extras fiscais, como o CID, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, estes que regulam, eles só regulam o mercado, eles não enchem os cofres públicos, né? Então, eles podem ser aumentados livremente por decreto. Já os que têm função arrecadatória, de encher os cofres públicos, eles somente podem ser feitos por lei complementar ou por lei ordinária. O ICMS, ele não é por decreto, ok? Tributos que só poderão ser tratados por lei complementar. O empréstimo compulsório, os impostos sobre grandes fortunas, porém ele foi otorgado junto à Constituição de 88, porém até hoje nenhuma pessoa fez a lei complementar que deveria ser feita para regulamentar os impostos sobre grandes fortunas, né? E impostos residuais. O artigo 154, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos previstos no artigo anterior, desde que sejam cumulativos e não tenham o fato gerador na base de cálculo, próprios de disciplinados nessa Constituição. O artigo 153, a gente estava falando do 154, e ele menciona o artigo anterior, então eu descrevi o artigo anterior, tá? A lei que conceda a moratória. Muita gente sabe o que é moratória, muita gente não sabe o que é moratória, tá? Então, na dúvida, eu resolvi explicar o que é moratória. Se você já sabe, se você não sabe, maravilhoso. Moratória é a dilação do prazo de quitação de uma dívida concedida pelo credor ao devedor para que este possa cumprir a obrigação além do dia do seu vencimento, tá? Porque aqui você sabe que eu explico tudo bem explicadinho, né? É assim, meu imposto vence dia 10 de julho,
de junho. E eu não tenho dinheiro devido à pandemia, então eu peço uma dilação de prazo, que é a moratória. Peço, me dá 2 meses que eu consigo pagar. Então, essa é uma moratória. Em caráter individual, especificará, tá? A moratória, tá? A lei que conceda a moratória, que é o 153. A lei que conceda a moratória em caráter individual especificará sem prejuízo de outros requisitos as concessões do favor em caráter individual. Inciso segundo, sendo o caso, os tributos que se aplica, o número de prestações, os seus vencimentos dentro do prazo a que se refere no inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns ou de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. Garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário na concessão individual. Claro que ninguém acha que você vai lá, se deve 500 mil reais, você vai lá e fala assim, então, eu posso parcelar? Eu posso pagar daqui a um ano? Eles vão falar, tudo bem, depende do tributo, né? E depende da garantia. O que você tem para me dar de 500 mil reais como garantia que eu sei que você vai pagar? Eu tenho uma propriedade, uma chácara, uma fazenda, um sítio, um imóvel, né? E não sei onde, em Lins, que vale mais do que isso. Então, eu vou colocar como se fosse uma consignação em pagamento, né? E aí você deixa esse bem como garantia até você pagar. Se você pagar, eles te devolvem o bem. Senão, esse bem vira renda para eles. Ou se você tiver numa ação judicial, né, contra o fisco, e você perder e teve um bem em garantia, e aí eles leiloam esse bem para transformá-lo em renda, tá? Bom, a moratória na pandemia é moda, né? Porque assim, eu sei que alguns impostos que eram para ser pagos entre março e abril, eles tiveram uma moratória de 2 meses, né? À frente, né? Para as pessoas conseguirem se ajeitarem um pouco. Não sei se conseguiram. Bom, princípio da isonomia e da igualdade. Artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Institui tratamento desigual aos contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função a ser exercida. Então, assim, porque você é médico, você tem tal imposto, ou não tem. Porque você é advogado, você tem ou não tem tal imposto. Não. Então, não pode distinguir por razão da ocupação profissional nem da função por ele exercida, tá? É vedado o tratamento desigual entre os contribuintes que estão em situações equivalentes, não podendo haver qualquer tipo de discriminação, além da atividade profissional e a função exercida, gênero, função, raça e religião, ok? Princípio da anterioridade. Tem como sua finalidade, isso a gente já sabe, você é cansado de saber, né? Tem como sua finalidade evitar que o contribuinte seja surpreendido. Dispõe a obrigatoriedade a um lapso temporal entre a criação ou a majoração do tributo e sua validade. Este lapso obedecerá as 2 regras. O primeiro, exercício financeiro fiscal seguinte. Então, no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, a linha B, diz que um tributo criado ou majorado somente pode ser exigido no exercício financeiro seguinte. Então, o exercício financeiro ele leva de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Então, lá pro dia 26, 27, o pessoal começa a fazer lei, porque sabe que daqui a uma semana tá criando imposto, criando taxa, cobrança, contribuição, sei lá o que eles dá na cabeça deles de criar, de 26, 27, 28, porque eles sabem que depois de 4 dias, né, mudou o exercício financeiro fiscal e já pode ser cobrado. E a 90ª mitigada, né, artigo 150, inciso 3º, parágrafo, a linha C. Além de aguardar o exercício financeiro seguinte, deve-se garantir ainda que entre a criação e a majoração do tributo e sua efetiva exigência tenha transcorrido lapso temporal de 90 dias.
Tem tributos que não podem lançar em 31/12, achando que no dia seguinte já vai estar valendo, né? Como o IPI, o ICMS, o CID e contribuições sociais, tá? Com este princípio, fica vedada a cobrança de tributos e fatos geradores que ocorridos antes da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentados, porém há exceções, tá? Vou falar para vocês quais são as exceções. Empréstimo compulsório, a vigência imediata. Imposto de importação e exportação, a vigência imediata. Imposto de renda, exercício financeiro seguinte. IOF imediata, IPI 90 dias, Imposto extraordinário de guerra, claro, é imediato, IPVA, exercício financeiro seguinte, IPTU, exercício financeiro seguinte, ICMS, CID, contribuições sociais para a Seguridade Social, 90 dias. Então vamos assim, 90 dias nós temos o IPI, nós temos o IPI, o ICMS, o CID, contribuições sociais para a Seguridade Social. O PVA, IPTU e IR é exercício financeiro seguinte, ok? O resto é tudo imediato. Princípio da irretroatividade. Resumindo, significa: a lei nova que instituiu ou aumente os tributos somente é aplicada aos fatos geradores futuros. Respeita, exemplo, o exercício financeiro seguinte ou os 90 dias, né? Então, as exceções são: a lei aplica-se no sentido pretérito. Então, a lei retroage, porque o nome do princípio é irretroatividade, dizendo que a lei nova que institua ou aumente tributos somente é aplicada aos fatos geradores futuros. Então, no sentido pretérito ela retroage quando? Em qualquer caso que seja expressamente interpretativa. Você sabe o que é interpretativa? Aqui você vai saber o que é uma interpretativa. É aquela promulgada para explicar uma lei anterior. É a lei complementar, é a lei ordinária, é o decreto. Essa é a lei interpretativa no direito tributário. Quando vocês lerem lei interpretativa, é aquela promulgada para explicar a lei anterior. Excluídas a aplicação dos dispositivos interpretados. Segundo, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quer dizer, não está julgado, né? Então, eu posso aplicar no passado, porque quando terminar o julgamento, esse fato gerador já vai estar vigente, ok? Ele não estava vigente enquanto estava em processo, mas de repente, após a finalização do processo, ele pode estar vigente, tá? A linha A, quando deixe de defini-lo como infração. A linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que tenha sido fraudulenta e não tenha implicado em pagamento de tributo. A linha C, quando lhes comine penalidade menos severa que a prevista em vigente ao tempo de sua prática. Princípio da capacidade contributiva. Bom, esse é meio autoexplicativo, né? O princípio da capacidade contributiva, quem pode mais, paga mais, né? Deixa eu tomar meu chazinho aqui, que a garganta tá ruim hoje. É baseada em um conceito econômico e de justiça fiscal. Tem como alicerce a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, impondo uma tributação mais onerosa para aqueles que detêm maior concentração de riquezas. Onde se aplica este princípio? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, mas este princípio deve ser aplicado sempre mesmo quando deparar-se em situações mais complicadas, como nos impostos reais. Você sabe o que são impostos reais? Podia passar batido, né? Mas aqui não passa não. Impostos reais é quando o contribuinte possui ou tem propriedade de um bem, tá? Se eu tenho bem, os impostos que eu pago sobre esse bem são impostos reais, tá? E o imposto pessoal é o contrário. Por exemplo, o imposto de renda. Quanto mais eu tenho, mais eu pago. Quanto mais eu ganho, mais eu pago, né? A propriedade, ela tem um valor único. Mas o imposto pessoal, como o imposto de renda, incide sobre a pessoa. Quanto a maior renda, maior é o imposto a ser pago. E o imposto é majorado quanto ao valor da sua capacidade remunerativa.
Diferente de penal, né, em tributário, a retroatividade da lei não atinge o ato definitivamente julgado, ok? Sendo assim, a lei mais benéfica retroage em matéria de infração, ok? Então, tem que ser mais benéfica a matéria de infração e ato não definitivamente julgado, ok? Um restinho da imunidade tributária que eu achei interessante falar é que a diferença entre imunidade tributária e isenção tributária é que a imunidade tributária encontra previsão constitucional. A isenção tributária possui origem legal. A gente vai falar sobre isenção depois. E temos mais uma aula só de direito tributário e depois acabou, tá? Mas antes de acabar essa aula a gente fala sobre isenção. Mas vocês já sabem a diferença entre isenção e imunidade. Imunidade tributária encontra-se previsão na Constituição. A isenção possui origem legal. Bom, a imunidade tributária é norma negativa de competência, já a isenção pode ser descrita como uma desoneração infraconstitucional. A imunidade tributária é uma norma negativa de competência descrita na Constituição Federal, que traz situações que não podem ser objeto de tributação, tendo em vista a garantia dos direitos sociais e fundamentais, como a liberdade religiosa e de expressão, acesso à cultura e à democracia. O texto constitucional não utiliza uma coisa interessante que também achei, tá? É assim, o texto constitucional, ele não utiliza o termo imunidade, tá? Você não vai achar a palavra imunidade. O que você vai achar é não incidência, vedação, a instituição, a isenção, porque trata-se de uma norma negativa de competência. Então você nunca vai achar a palavra imunidade, ok? Diferença entre imunidade tributária e não incidência, né? Bom, a não incidência é o ato praticado pelo indivíduo, não configura fato gerador. Por exemplo, como que você vai... Por exemplo, eu não tenho carro, então eu não pago IPVA, né? Por quê? Porque não incide para quem não tem carro, só incide para quem tem carro. Eu tenho uma bicicleta, por exemplo. Então, só a imunidade tributária e a não incidência. Bom, a não incidência é o ato praticado pelo indivíduo que não configura fato gerador. Se eu não tenho um carro, eu não pago IPTU. Se eu não tenho a propriedade, eu não tenho fato gerador, eu não pago IPTU. Imunidade genérica dos impostos. No artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal, veda a União, Estados, Distrito Federal e município instituírem impostos sobre a. Patrimônio e renda ou serviços um dos outros, imunidade recíproca. B. A templo de qualquer culto. C. Patrimônio, renda de serviços de partido político, entidades sindicais, de trabalhadores e instituições educacionais de assistência social sem fins lucrativos. D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. E. Fonograma, videograma, musicais, que eu acho que deve ser streaming agora, né? Contendo obra de autores brasileiros e ou interpretados por artistas brasileiros. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que tais imunidades são aplicáveis somente aos impostos e não em outras áreas tributárias como taxas e contribuições. Então, assim, todos esses que nós falamos no 150, inciso 4º, né, e alíneas, a gente está falando sobre... Eles não pagam impostos, mas isso não o exclui de taxas e de contribuições, ok? Imunidade recíproca. Os entes federativos não podem cobrar quaisquer impostos um dos outros, ok? Pode a União cobrar imposto do município do DF. Artigo 150, parágrafo 2º. Além dos entes federativos, a imunidade é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Isso no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, suas finalidades ou decorrentes delas.
No parágrafo 3º, a imunidade recíproca não alcança as empresas públicas ou de sociedade de economia mista. Entretanto, o STF possui entendimento em que é aplicável nos casos em que a empresa preste serviços essenciais, especialmente aqueles que exercem atividade de regime de monopólio. Vocês sabem o que é monopólio? Monopólio é o domínio de um único fornecedor que possui um produto ou serviço que não dá para ser substituído, tá? Então vamos voltar. O STF entendeu que tais imunidades são aplicáveis somente aos impostos e não em outras áreas tributárias, como taxas e contribuições. Não foi exatamente isso que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando do possui entendimento em que é aplicável nos casos, né, a imunidade, nos casos em que a empresa preste serviços essenciais, especialmente aqueles que exercem atividade de regime de monopólio. E eu falei que monopólio é o domínio de um único fornecedor que possui um produto ou serviço único que não dá para ser substituído, só ele possui. Que nem quando a gente está fazendo as vacinas, a gente não está recebendo os insumos, né? Então a gente é um monopólio, a gente só pode receber os insumos de lá, né? Só eu tenho essa caneca aqui no Brasil, tá? Então, se o governo quiser servir as crianças com essa caneca, então só eu vou poder trazer ou prover esta caneca à administração pública. Classificação das imunidades, muito importante, hein? Ela é subjetiva quando é voltada à proteção direta das pessoas, tá? Patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda dos partidos políticos, das suas fundações, das entidades dos sindicatos dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendendo a requisitos. Imunidade objetiva, também chamada de real. Lembra que é real quando a gente tem uma propriedade, né? Que afasta a incidência do imposto sobre produtos que qualquer pessoa que visa proteger. CMS, IPI, imposto de importação. E tem a imunidade mista, que ocorre a combinação da subjetiva com a objetiva. O grande exemplo é o imposto territorial ou rural, porque ele é uma imunidade mista, né? Ele é objetiva com a subjetiva, porque o imposto de territorial rural, o ITR, ele não incide sobre pequenas glebas. E quando o proprietário dessas glebas, aquela gleba é o único patrimônio que ele possui. Então, aquele pessoal do sertão que a gente vive vendo na televisão, eles, quando eles possuem uma pequena gleba, eles não pagam ITR, tá? Mas eles também não podem ser donos de várias glebas. A notificação do contribuinte é obrigatória. Vamos para a nossa próxima matéria, que é crédito tributário. Representa o direito de crédito da Fazenda da República, já apurado por procedimento administrativo denominado lançamento, datado de certeza, liquidez e exigibilidade, decorre da ocorrência da obrigação tributária principal para que o Estado possa exigir o crédito tributário, tá? Então, a Fazenda lança o crédito tributário, né? Que ele é certo, líquido e exigível, né? E decorre de uma obrigação tributária principal que o Estado possa exigir o crédito tributário, tá? A constituição de um crédito tributário faz para o lançamento, né? A partir do momento que o poder público faz o lançamento, existe um crédito tributário, tá? E necessita de 5 requisitos: verificação de ocorrência do fato gerador, identificação da base de cálculo, cálculo do momento devido com a aplicação da alíquota, identificação do sujeito passivo e, se for o caso, aplicar a penalidade por infração. A notificação do contribuinte é obrigatória. Só a partir dela o crédito passa a ser exigível. Pela notificação se completa o processo. Então, assim, ele tem que ser informado que ele deve aquele crédito tributário,
tá? Assim se completa a notificação e assim se completa o processo. Há 3 modalidades de ofício. Há 3 modalidades de lançamento. Lançamento direto ou de ofício, lançamento misto ou de declaração, o lançamento por homologação. A escolha da modalidade é feita pela lei que institui o tributo. Então, a lei que vai instituir o tributo vai falar se é lançamento direto de ofício, lançamento misto ou por declaração, ou lançamento por homologação. O STJ consolidou o entendimento de que o depósito judicial constitui crédito tributário, tornando-se desnecessário o lançamento. Então, o depósito judicial, ele já é um crédito tributário, não há necessidade de haver um lançamento, ok? Bom, vamos lá. Suspensão do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário é a paralisia temporária de sua exigibilidade por meio de norma tributária de acordo com o CTN. As hipóteses de suspensão são a moratória, que eu expliquei para vocês que é aquela dilação de prazo, o depósito do montante integral, claro, a dívida, né, se suspensa, se extingue até, né, com o depósito do montante integral, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende o crédito tributário, a concessão de medida liminar ou tutelar antecipada suspende o crédito tributário, em outras espécies de ação judicial suspende o crédito tributário e o parcelamento suspende o crédito tributário, quer dizer, ele está lá, mas ele só vai ser extinto quando você terminar de pagar. Extinção de crédito tributário é qualquer ato ou fato jurídico que faça desaparecer a obrigação respectiva. A extinção ocorre nas seguintes modalidades. Pagamento de crédito tributário. Claro, se você pagou, a dívida foi extinta. Compensação tributária. Você sabe o que é compensação tributária? Eu fui pesquisar para você, que aqui a gente tem que saber de tudo. Quando uma empresa pagou um imposto a maior ou indevido e ela tem impostos a vencer no futuro, então dá-se uma compensação tributária. Eu paguei 600 errado e eu devo 1.000, em vez de eu pagar 1.000, eu pagarei 400. Transição, entrega da coisa. Remissão, perdão total ou parcial do crédito tributário. Decadência, prescrição. Convenção do depósito em renda. Você sabe o que é convenção do depósito em renda? Eu vou explicar o conceito, depois eu explico na linguagem nossa aqui, ó. Ocorre quando o depósito administrativo ou judicial efetuado para a garantia do crédito tributário é transformado em renda quando a decisão é contrária ao depositante. Por exemplo, aquela minha chácara de 500 mil reais que eu dei como garantia do processo, de que eu estaria certo, que eu iria vencer e que eu não precisaria pagar aquele tributo. Pois é, eu perdi o processo. E ao perder o processo, eu tenho que pagar o tributo. E ele já tem o meu bem em garantia, então eles transformam aquele meu bem em renda, num leilão, provavelmente. Com a homologação do pagamento antecipado, se você pagar antecipadamente também, tem que ser homologado. Com a consignação em pagamento, com a decisão administrativa favorável ao sujeito passivo de caráter irreformável ao sujeito irreformável. É aquela proferida no contencioso administrativo em impugnação ou recurso por órgãos ou colegiados, favorável à pretensão do sujeito passível quando fulmina total ou parcialmente o crédito tributário. Com a decisão judicial transitada em julgado, também extingue e dação e pagamento em bens imóveis, também extingue-se. Pagamento é a entrega do valor devido ao sujeito ativo da obrigação tributária. É isso, tá? Bom, próximo é exclusão do crédito tributário. A exclusão ocorre quando? Nós falamos já de suspensão, de extinção, é agora de exclusão. A exclusão ocorre exclusivamente em caso de promulgação da lei que determina a não exigibilidade do crédito tributário,
por parte do sujeito ativo. Estado. As modalidades de exclusão são isenção e anistia. Isenção, a gente falou lembra que lá no começo eu falei sobre a diferença de imunidade e isenção? Então, a gente já falou sobre imunidades, agora a gente vai falar sobre isenção. Imunidades, que a gente falou sobre partidos políticos, sobre sindicatos, escolas sem fins lucrativos, culto de qualquer religião, né? Aquilo aí são imunidades de impostos, né? E o STF falou que não é sobre taxas e contribuições, somente sobre impostos. Aqui é isenção, tá? Isenção é a exclusão do crédito, tá? É a dispensa do tributo devido. Exemplo, imposto de renda. Anistia, exclusão das penalidades e não do crédito tributário, exclusão de juros e multa, tá? A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependente da obrigação principal cujo crédito seja excluído. Eu devo R$900, mas esses R$900 geraram multa de mais R$900. Então eu paguei esses R$900, que era a obrigação principal, mas eu não paguei os juros, tá? Os juros, ele é obrigação acessória. Na isenção e na anistia, existe uma situação definida em lei como hipótese de incidência. O fato gerador ocorre, mas o crédito tributário não chega a se constituir pelo lançamento. Obrigações acessórias. É uma obrigação de fazer, em sentido amplo, fazer, não fazer, algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Não possui natureza patrimonial, né? Se eu não tenho, por exemplo, não posso fazer tal coisa porque assim eu fico isento, né? De tal tributo e etc, né? Artigo 113, parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetos as prestações positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação, da fiscalização dos tributos. Será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, sempre decorre de lei. Será acessória a obrigação que tiver por objeto fazer, não fazer ou tolerar. Exemplo, escriturar livros, não receber mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais e etc. Não sou obrigada a aceitar um documento, uma mercadoria sem a nota fiscal. Essa é uma obrigação acessória, deixar de fazer, deixar de receber. Caso a acessória seja discriminada, nascerá uma obrigação principal para que o descumprimento dela gere imposição de multa, penalidade pecuniária. A isenção só pode ser concedida por lei. Voltando à isenção e anistia. Na isenção e na anistia, existe uma situação definida em lei como hipótese de incidência. E o fato gerador ocorre, mas o crédito tributário não chega a se constituir no lançamento. A exclusão dos créditos tributários não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentemente se a obrigação principal seja excluída. Se excluiu a acessória e a principal e a acessória continua, você ainda deve a acessória. Tá? A isenção significa dispensa do tratamento do tributo devido. Uma vez que o fato gerador ocorre, dá-se a incidência tributária. Existe a obrigação tributária. Se há incidência, o tributo é devido, mas a lei dispensa o contribuinte do seu pagamento. Espécies de isenção. Quanto à natureza, isenção pura ou onerosa. A isenção pura, simples, gratuita, unilateral ou não contratual ocorre quando a lei exige a contraprestação do contribuinte, de mera liberalidade. A isenção onerosa, condicionada, bilateral ou contratual, se dá quando a lei condiciona a sua concessão ao cumprimento pelo contribuinte de determinadas condições, ou seja, tem caráter prestacional, né? Isenção instantânea a prazo certo ou a prazo determinado. Isenção instantânea é aquela que o contribuinte fica dispensado de pagar o título, ele fica dispensado de pagar
o título incidência sobre fato gerador simples que ocorre num dado momento de tempo, que pode ser isolado. E assim, cada vez que a situação prevista em lei é realizada, dá lugar à ocorrência de novo fato gerador. Exemplo, a entrada de mercadoria em território nacional. A isenção é instantânea, pode ser efeito assim que ocorra a que ditou a entrada da mercadoria em território nacional. Isenção de prazo certo. Caracteriza-se por vigorar por um dado prazo estabelecido em lei, pelo qual seus efeitos cessam tão logo que esgote o prazo de acordo com o artigo 178 do CTN. Reza que a isenção do prazo certo e onerosa não pode ser revogada durante a sua vigência. Tá acabando! Falar em tá acabando, você já deixou seu like pra mim? Olha só, eu tô no card 25 já. A gente já tá manjando horrores de tributário. Deixa seu like pra mim, se inscreve no meu canal. Eu quero a sua opinião, eu quero que você me corrija, eu quero críticas construtivas, eu quero que vocês peçam assuntos, eu quero que vocês participem, tá? É muito importante pra mim, é muito prazeroso fazer isso, tá? Eu sei que vocês não sabem, mas eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez hoje, porque o microfone deu problema na primeira, tá? E depois eu já tinha me desmontado inteira, né? Fui fazer um pavê, aí na hora de editar ele descobriu que tava sem áudio, e aí eu tive que me montar inteira e refazer esse vídeo. Então assim, é algo muito prazeroso pra mim, que eu gostaria que você desse muita atenção e muito carinho pra mim também, tá bom? Vamos lá. Isenção por prazo indeterminado é aquela que não tem texto legal que a institui. Qualquer referência à limitação de tempo de sua eficácia, não significando, no entanto, que possa ser perpétua e que não possa ser revogada. É prazo indeterminado, não está dizendo que é perpétua nem que não pode ser revogada. Isenção ampla ou restrita. A ampla, quando pretende alcançar todos os contribuintes de forma indiscriminada, prevalecendo, portanto, em todo o território da entidade tributante. Restrita ou regional, quando é limitada a determinada região da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares, visando a compensar as desigualdades das condições geográficas entre as diversas regiões, tendo essa finalidade a isenção restrita não contrária ao princípio da uniformidade geográfica da tributação federal, artigo 151, Constituição Federal. Por exemplo, o pessoal lá de Brumadinho, né, que teve tudo destruído. Eu imagino que desigualdade de condições geográficas seja isso. Eu não sei exato se eles tiveram ou não isenção de impostos, mas eu creio que sim, de acordo com a isenção restrita, que é regional, quando é limitada a determinada região da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares, visando a compensar desigualdades das condições geográficas entre as diversas regiões, tá? Bom, isenção geral e espacial. Eu sempre falo espacial, gente. Da onde eu tiro espacial? É especial. Vamos de novo, né? Isenção geral e especial. A isenção de caráter geral é concedida de forma indiscriminada, determinada categoria de contribuinte, pelo que a sua eficiência decorre simplesmente da lei, independendo, portanto, de ato ou controle da administração. Deve ser entendido como tendo natureza meramente declaratória. E o caráter especial, ou particular ou específica, refere-se ao contribuinte de forma individual, levando em conta determinadas condições previstas na lei que a concedeu. A eficácia de tal modalidade de isenção depende do requerimento do interessado perante a autoridade administrativa, provocando a prevalecer condições fixadas em lei com o objeto de obter despacho de autoridade efetivando a sentença. Então, o que ela quis dizer? De caráter espacial, que nem eu disse, mas é especial, né? Ela quis dizer que essa tem que ser provocada, você tem que entrar com um processo, requerer, tem que ter o requerimento do interessado perante a autoridade administrativa competente, tem que ir no lugar certo,
com a peça certa, nós advogados, quando formos advogados, provando prevalecer as condições fixadas em lei com o objeto de obter um despacho do juiz, né, efetivando a isenção, ok? Anistia. Anistia, no artigo 175 do CTN, também considera a anistia como causa de exclusão do crédito tributário, regulando-os nos artigos 180 e 182. Você sabe o que é anistia? A gente ouve muito falar sobre anistia. Se você sabe, bom. Se você não sabe, bom também que vai ficar sabendo agora. A anistia é como no direito penal, ou seja, perdão, esquecimento das infrações puníveis, deixando o anistiado de receber a penalidade. Podemos dizer que esta abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Então, a anistia só é feita se você praticou o ato antes da lei que trouxe o fato gerador, que você já havia praticado no passado, né? Você pode pedir anistia. Exclusivamente, a anistia só diz respeito às infrações cometidas à legislação tributária, não alcançando a obrigação do contribuinte de pagar o tributo. Descumprimento da legislação tributária. É qualquer ato que implique em descumprimento de legalização tributária, mesmo que não configure crime. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende de uma intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza, extensão e natureza do ato. Ok? O cometimento da infração tributária é punido principalmente com multa. A prática do ilícito faz nascer a obrigação tributária principal. A responsabilidade por infrações objetiva, aquela que não considera a intenção do agente ter agido com dolo ou culpa, é aquele negócio, vai. O consentimento da infração tributária é punido principalmente com multa. A prática do ilícito faz nascer a obrigação tributária principal. Então, a responsabilidade por infrações é objetiva. Não importa se agiu com dolo ou culpa. Então, hoje era o último dia para você entregar o seu imposto de renda. E aqui na cidade de Santos faltou luz durante 24 horas e ninguém conseguiu entregar. Ninguém que esperou até o último dia, lógico, né? E no outro dia eu já tenho uma penalidade. Poxa, mas não foi culpa minha, faltou luz na cidade. Não importa se você agiu com dolo ou culpa. Faltou luz na cidade, faltou luz, você não tem Wi-Fi, sabe? Não interessa se você agiu com dolo ou culpa, você vai pagar a penalidade, ok? Bom, artigo 181, a anistia pode ser concedida em caráter geral e limitadamente. As infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidade pecuniária até determinado montante, conjugadas ou não com a penalidade da natureza, a determinada de região do território da entidade tributante em função das condições a ela peculiares, sobre a condição de pagamento do tributo no prazo fixado pelas leis que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. A anistia abrange exclusivamente infrações cometidas anteriormente à vigência das leis que a concedeu, tá? É isso que é anistia, o resto é isenção ou imunidade, dependendo do caso concreto, com tudo que nós falamos hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos, acho que amanhã, com o final de tributário e mais um pouquinho de uma matéria para vocês, tá bom? Muito obrigada e tenham um excelente dia. Tchau, tchau!